continuar um pouco mais sobre as matérias e o conteúdo do 6º ano aqui no Explicador Virtual. E vamos continuar estudando um pouco mais sobre os agentes externos do relevo. Como a gente viu nas últimas aulas, o relevo ele pode ser alterado por agentes externos. Pode ser alterado por agentes internos, como a própria ação do magma, a própria ação das forças de movimentação do magma, forças convectivas, e também o relevo pode ser alterado por agentes externos, geralmente presentes no clima. Para o entendimento dos agentes externos, da forma de organização dos agentes externos, a gente pode dividir em 3 tipos. O temperismo, que é a alteração da rocha, erosão, que é o processo de transporte da rocha, e sedimentação, que é o processo de deposição dessa rocha. A rocha foi intemperizada, ela sofreu um processo de alteração e degradação da sua estrutura, ela mudou sua estrutura, ela vai ser transportada por um agente erosivo que pode ser glacial, eólico, pluvial, fluvial, e ela vai ser transportada e vai ser depositada por esse agente erosivo em alguma região. Esse depósito é chamado de sedimentação, porque a partir do momento que esses sedimentos são depositados, eles vão provocar também uma formação de uma nova estrutura. Então, o processo de deposição ele vai consistir no depósito, na localização, na deposição de sedimentos que foram erodidos num outro local. Então eu vou depositar esses sedimentos num local geralmente mais rebaixado. Então eu tenho o processo da erosão aqui, e aí eu vou ter esse transporte e a sedimentação. Essa sedimentação pode, essa deposição pode evoluir para um processo de sedimentação. Geralmente vai acontecer isso. Eu vou evoluir para um processo de sedimentação onde eu vou compactar os grãos desses sedimentos, formando um novo relevo, formando uma nova rocha, uma nova feição de relevo. Se eu tiver a formação de uma nova rocha, essa rocha eu vou chamar de rocha sedimentar. A gente vai entender um pouco melhor quando entender os ciclos das rochas. Mas basicamente essas rochas sedimentares são provocadas, são o resultado de um processo de compactação e sedimentação de outros fragmentos, de outros sedimentos de outras rochas. E também eu tenho a formação de uma feição de relevo chamada bacia sedimentar. As bacias sedimentares são provocadas por um processo de sedimentação e deposição de sedimentos, de sedimentos que foram erodidos e intemperizados em outras regiões. E aí eu vou ter a formação de uma nova feição de relevo. Então, para a gente entender um pouco melhor, a gente pode definir o processo de sedimentação como consiste na deposição de sedimentos em outros locais. Eu vou depositar os meus sedimentos que foram erodidos e intemperizados numa outra localidade e eu vou depositar em outros locais. Sempre a gente pode relacionar a altitude com a predominância do processo de erosão ou do processo de sedimentação. A erosão ela vai acontecer com a retirada desse local, com a retirada desses grãos, geralmente em locais que eu tenho uma altitude maior. Os locais com maior altitude são locais com predomínio da ação de processos erosivos, enquanto os locais com uma altitude menor eu tenho um predomínio do processo de sedimentação. Para a gente entender um pouco melhor como funciona, eu tenho aqui um esquema onde eu tenho um processo de erosão que pode ser pela água, pelo vento, pela água da chuva, e aí eu vou provocar um processo de transporte e de deposição e formando aqui uma bacia sedimentar, formando aqui uma nova formação. Eu tenho um acúmulo de sedimentos, geralmente eles vão formando camadas. Isso está muito ligado ao processo de erosão, formando várias camadas de solo nesse processo. Então, locais mais rebaixados eu tenho uma tendência desse processo. Qual a importância dessa existência de fenômenos? Primeiro, que são resultado da ação dos agentes naturais na própria formação do relevo, e segundo, que nessas bacias sedimentares eu posso encontrar com uma certa... é possível que você encontre a existência de combustíveis fósseis, de reservas naturais muito importantes para o desenvolvimento econômico de um país ou de uma localidade. Então, por exemplo, nas bacias sedimentares
porque esse processo de rebaixamento, né, a existência dessas camadas, pode acabar provocando um processo de fossilização, ou seja, uma decomposição de um material que vai gerar no futuro um tipo de material bastante importante, bastante desenvolvido, bastante utilizado na indústria, por exemplo, o petróleo. O gás natural também pode ser encontrado nessas condições, como carvão mineral. Ou seja, eu posso encontrar riquezas naturais bastante importantes, significativas para o desenvolvimento econômico, porque são utilizados na indústria, são utilizados para alavancar economias. Então é muito importante que a gente, é muito vantajoso para um país ou para uma localidade apresentar esse tipo de combustível. Inclusive, a gente vê que alguns locais apresentam guerras em função de disputas de território, porque eu tive a formação de uma bacia sedimentar de um combustível fóssil de bastante utilização, como por exemplo o petróleo, né? Então é importante para isso. Eu vou encontrar isso em locais que eu tenha uma altitude mais baixa, como eu disse, porque aí eu tenho o predomínio dos processos de deposição. Uma outra característica importante, além da existência de combustíveis e formação de combustíveis minerais, é também a possibilidade de enriquecimento desse tipo de material, nesse tipo de bacia, para a produção de agricultura. Então eu posso transformar aquele solo mais fértil, e também a existência de um equilíbrio entre o processo de deposição e o avanço do nível do mar. Por exemplo, se eu tenho um rio, esse rio vai passando por um processo de erosão, transporte, e aí ele vai depositar os sedimentos no final do seu trajeto próximo ao mar. Isso vai provocar um equilíbrio entre o limite da água do mar e o limite da costa, uma vez que eu estou recolocando os sedimentos que estão sendo erodidos pelo mar. Lembra que a gente falou que o mar também tem capacidade de erodir, de retirar sedimentos de uma localidade. Pois bem, se eu provoco por algum motivo, seja porque eu mudei o fluxo do rio, diminuí a intensidade desse rio, seja por qualquer uma das razões, eu posso alterar a capacidade de deposição desse material. E isso vai fazer com que eu tenha um desequilíbrio e pode provocar o avanço do mar. É o caso específico da cidade de Atafona, que fica localizada no estado do Rio de Janeiro. A Atafona vai apresentar um desequilíbrio entre o processo de deposição inclusive o fluxo de água e a velocidade de avanço do nível do mar. E o que isso vai provocar? Isso vai provocar a existência de um avanço extremo, né, maior do que se pode esperar do nível do mar. Isso no momento provoca uma destruição da linha de costa, né, da região toda, que ela ultrapassou a linha normal, o mar avançou da linha normal de costa, está avançando na cidade, já destruiu algumas casas e provoca uma série de prejuízos econômicos e sociais naquela região. Isso provocado também pelo um processo de deposição e de alteração nessa região. Então a gente pode observar aqui que existe um equilíbrio e existe uma tendência natural. É importante que se tenha claro também, nesse caso específico, que quando a gente estuda os agentes externos, a gente estuda também que existe uma tendência natural dos agentes externos de promover o aplanamento. O que isso significa? Se eu tiver uma localidade, uma região, uma formação geológica e ela for exposta aos agentes externos durante milhões e milhões de anos, a tendência é que essa região, depois desse tempo, esteja plana, esteja reta, sem grandes alterações de morro. Por quê? Os agentes externos vão promover um processo de aplanamento, uma vez que eles vão desagregar e modificar a estrutura da rocha pelo intemperismo, transportar, né, retirar o sedimento e transportar em processos erosivos e depois depositar numa região mais baixa. Existe uma tendência de equilíbrio do relevo para tentar desfazer, né, esse desnivelamento, provocar um nivelamento entre o relevo. Essa é a tendência natural dos agentes externos. Nós não temos um relevo completamente plano no mundo hoje em dia, porque a ação dos agentes internos provoca um desequilíbrio, porque a gente tem ação de vulcanismos, a gente tem sorrimento, ou ação de placas tectônicas. Tudo isso vai provocar uma alteração na rocha, provocando também uma alteração de
de altitude, né? Porque eu vou ter o sorrimento de uma montanha, eu posso ter a formação de um cone vulcânico, tudo isso vai provocar a criação de novas feições geológicas que não foram ainda erodidas durante muito tempo. Isso vai fazer com que a gente possa apresentar uma diferenciação entre os países ou as localidades que vão apresentar relevo mais aplainado e as localidades que vão apresentar um relevo mais elevado. No caso específico do Brasil, a gente não vai apresentar grandes altitudes de relevo. Isso porque a gente tem o nosso território está localizado no centro de uma placa e por isso não sofre ação interna de formadores de relevo. Ela sofre ação externa majoritariamente a ação externa dos agentes modeladores do relevo. E por isso eu vou provocar um aplanamento dessa região e não um soerguimento dessa região, né? É uma tendência que se faz nesse sentido, né? De você ter um aplanamento. Se você for olhar, por exemplo, o território do Chile, que está localizado ao longo de um contato de placas tectônicas, a tendência é outra. A tendência é que você tenha ainda o relevo jovem, que foi formado há num período geológico mais recente do que o período geológico que o território brasileiro foi formado. Isso vai provocar, isso vai acabar ocasionando que a ação das forças internas sejam mais visíveis e por isso o relevo não tenha sofrido ainda com a ação do processo de intemperismo ao longo do tempo. Então isso vai provocar uma diferenciação. A gente viu ao longo das últimas aulas o processo das lentes formadoras de relevo e pôde entender um pouco mais como isso funciona. Espero que vocês tenham entendido. Tchau!